Bem, continuando, pessoal, e finalizando aí as causas excludentes da ilicitude, né? Vamos falar aqui um pouquinho da parte final aqui da excludente da ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal, que existe um limite para isso, né? O cumprimento deve ser estritamente dentro da lei. Fora dos limites traçados pela lei, surge o excesso ou o abuso de autoridade. Então, por exemplo, um oficial ele tem que cumprir a busca e apreensão, fazer a busca e apreensão, né? Cumprir lá o mandado de busca e apreensão de uma TV, por exemplo. Então, lá no mandato judicial tá falando que o oficial tem que entrar na residência X e pegar o aparelho de TV com todas as qualificações. Ele entra e faz isso, ok. Só que aí lá dentro, ele antevendo que pode vir a ter um outro mandado de cumprimento de busca e apreensão, ele fala, vou levar o som também. Quando ele pratica essa segunda situação aí, ele já tá no excesso, tá? Então, ele responde por esse excesso. Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele tem que ser dentro da lei. Então, se lá no mandato tá falando que ele tem que levar a TV, é só a TV, ok? Mas para pegar a TV ele teve que arrombar uma porta. Tranquilo, ele arromba a porta, porque ele está no cumprimento do dever legal dele, né? Só que aí ele arrombar 2, 3 portas que não tem nada a ver para ele chegar no objeto que ele teria que apreender, ele já está agindo no excesso, ok? Estrito cumprimento do dever legal e crimes culposos. Olha o exemplo que vem aí na apostila de vocês. É incompatível o estrito cumprimento do dever legal nos crimes culposos. Por quê? A lei não obriga ninguém, né, funcionário público ou não, a agir com imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades da culpa. A situação, geralmente, ela é resolvida através do estado de necessidade. Olha o exemplo. O bombeiro dirige a viatura em excesso de velocidade para salvar uma pessoa queimada em incêndio e, no percurso, atropela e mata um transeunte. O bombeiro não responde por homicídio culposo na direção de veículo, excluindo-se o crime pelo estado de necessidade de terceiro. Não, mas por que ele não pode alegar que ele estava no estrito cumprimento do dever legal? Porque o estrito cumprimento do dever legal não combina com crimes culposos, né? É incompatível. Mas ele também não pode ser condenado por homicídio culposo no trânsito, tá? Nessa situação aí, ele alegaria o quê? O estado de necessidade terceiro, que a gente já estudou em sala de aula. Então, eu fiz esse último vídeo aqui só com alguns detalhes, que a excludente da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, ela é incompatível com crimes culposos. Se acontecer um crime culposo, por imprudência, negligência ou imperícia, praticado por um funcionário público, por um servidor público, tá? Ele não poderá invocar aí esse excludente de ilicitude, ele vai ter que invocar o estado de necessidade, mas tudo vai depender do caso concreto. A gente tem que analisar se realmente estão presentes, né, os requisitos do estado de necessidade. Comunicabilidade da excludente da ilicitude. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula e vamos só dar uma revisadinha aqui para quem já esqueceu. Pode acontecer de um oficial ter que fazer a busca, cumprir o mandado de busca e apreensão de um objeto que está dentro de um cofre de uma casa. Mas ele não consegue abrir cofre, porque ele não tem essa habilidade para isso. Então ele vai ter que pedir ajuda a um particular, ele vai chamar um chaveiro, que naquela condição, né, será considerado como um funcionário público, ok? Um servidor público. Então, em caso de concurso de pessoas, o estrito cumprimento de dever legal configurado em relação a um dos agentes estende-se aos demais envolvidos no fato típico. Quando esse chaveiro, que é um particular, mas foi chamado por um funcionário público para cumprir uma ordem legal,
né, ele acaba lá abrindo o cofre da casa da pessoa lá que está sendo cumprido esse mandado de busca e apreensão, ele não pode ser processado e julgado, por exemplo, pelo crime de dano, pelo crime de invasão de domicílio. Então, como houve o concurso de pessoas, então houve um funcionário público e um particular que foi chamado pelo funcionário público para cumprir aquela ordem. Nessa situação aí, inexiste o crime tanto para o funcionário público quanto para o particular. Então, esse particular, ele vai invocar em favor dele, né, que ele estava no estrito cumprimento do dever legal. Porque apesar dele ser um particular, ele foi chamado por um funcionário público que estava dentro dos limites da lei, que o solicitou para que o auxiliasse, ok? Ó, olha um exemplo. Imaginemos a situação em que a autoridade de trânsito emita uma portaria regulamentando a remoção de veículos estacionados irregularmente em via pública. Neste caso, embora o agente de trânsito que promova a remoção pratique um fato típico, que seria a subtração de veículo automotor, né? Ele teve um ato emitido por autoridade. Então, nessa situação, ele não vai responder por furto de veículo automotor. Ele está cobertado por uma causa excludente da ilicitude. Por quê? Porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal, né? Ele, por ser funcionário público, estava cumprindo uma ordem legal, ok? Bem, aqui a gente encerra a nossa matéria de A1, né? Eu desejo que todos tenham entendido ou que tenha clareado, né, a ideia em relação a esses dois institutos. E os nossos próximos vídeos eu vou gravar em cima da dúvida de vocês. Então eu aguardo vocês na terça-feira, né, que é a nossa aula. No sistema estarei online lá no AVA, estarei também no WhatsApp. E aí, na medida que a gente for conversando, vocês vão me falando aonde que está a dúvida de vocês, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição e eu espero que eu tenha ajudado, tá? Obrigado, fique com Deus e até a próxima.